Durante um evento do Dia do Trabalhador organizado pelas centrais sindicais em São Paulo, Lula foi acusado de pedir explicitamente voto ao pré-candidato Guilherme Boulos, o que é vedado pela legislação eleitoral nesse período de pré-campanha. No palco, o presidente ainda chamou o aliado de candidato, apesar de o período de convenções e registros de candidatura só ser aberto em julho, e pediu também o apoio. A nossa produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Após o episódio, a pré-candidata do Novo, Maria Helena, do União Brasil, Kim Kataguiri, e do MDB, também candidato à reeleição, Ricardo Nunes, afirmaram que vão ingressar com ações na Justiça Eleitoral e também no Ministério Público Eleitoral, pedindo medidas contra a propaganda eleitoral antecipada. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, manifestação do presidente da República, claramente pedindo votos a Guilherme Boulos, pré-candidato. Essa é uma informação fundamental, porque o pedido de votos a um pré-candidato é proibido pela Lei das Eleições, lei essa instituída em 1997. Beraldo, os adversários já disseram, vão acionar a Justiça Eleitoral em razão desse episódio. Não, mas proíbe só para os outros, viu? Para quem está na presidência da República não proíbe não, como não proíbe um monte de coisa que é feito aí pelo presidente e que se uma pessoa comum fizer, está lascado. Bom, a gente viu claramente um crime eleitoral. A gente que está no momento em que assiste o julgamento do senador Jorge Seife, por exemplo, que é acusado de, durante a sua campanha, ter recebido ajuda de um empresário, de ter usado a estrutura de uma empresa para gravar vídeo, enfim, coisas desse tipo. E aí estão aí, a conversa em Brasília é que realmente o mandato dele, né, que representa o voto de mais de 1 milhão de pessoas, está na berlinda. E aí, nesse caso, olhem a dimensão, é o presidente da República, com absolutamente câmeras de todas as redes de televisão e rádio apontadas para ele, com dezenas de milhares, talvez eu não sei o número exato de presentes na manifestação, estão ali ouvindo o comando do presidente da República. Ora, se isso não é crime eleitoral, se isso não é uma influência inadequada de um presidente da República na campanha de um pré-candidato, eu não sei o que é. Aliás, vou citar um outro caso. Sérgio Moro. Vocês lembram por que Sérgio Moro está aí também lutando pelo seu mandato? Porque ele está sendo acusado pelo PT de ter abusado da pré-campanha. Pegou dinheiro do partido para gastar na pré-campanha e por isso o PT acha que ele não é legítimo para exercer o mandato de senador. Aí vem esta pataquada produzida pelo líder máximo do partido que quer tirar o mandato de Sérgio Moro justamente por causa da pré-campanha e apronta uma dessa. Olha, se houver seriedade na justiça eleitoral brasileira, tem que vir punição pesada e exemplar, porque senão Brasil será mais uma vez coroado a grande República das Bananas que teremos no mundo. Pois é, Zé Maria, o presidente Lula é um político experiente, né? Mas muitas vezes quando ele fala no calor da emoção, no improviso, ele comete imprecisões. Nesse caso, para você, fica caracterizado o cometimento de um crime eleitoral? Sem dúvida, este foi um ato de campanha eleitoral, não de pré-campanha. E ainda não há a campanha porque não houve a convenção partidária, está fora do prazo. O que eu espero é que esta agressão à lei eleitoral, né, esse desequilíbrio eleitoral,
ele não seja punido apenas com multas, ou multas pequenas, né, mas que venham punições mais pesadas e exemplares. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade, e isso não há dúvida, a legislação já garante isso, e, portanto, a punição deve ser evidente. O debate é o que vai acontecer, qual é o tipo de punição. Eu particularmente acho que é uma besteira esse negócio da pré-campanha, de proibir pedir votos, né? Dizer, eu não posso dizer eu sou candidato, né? Sou pré-candidato. Isso é tudo besteira, todo mundo sabe que o Boulos é candidato, todo mundo sabe que o Boulos está pedindo votos, mas é a lei. A lei tem que ser seguida por todos, absolutamente por todos. Se a justiça entender, por exemplo, de que esse pedido de votos beneficiou de uma forma desigual ou desequilibrou o pleito em São Paulo, cabe até a cassação do mandato. Essa é a realidade. Basta a justiça entender que a fala de um presidente da República alavancou uma candidatura a ponto de ganhar e desequilibrar a disputa eleitoral. E isso pode ser confirmado através de pesquisas. Se os dois estão equilibrados e a partir dessa fala houver um desequilíbrio e o Boulos sair na frente, significa que a fala do pedido de votos desequilibrou de forma ilegal a campanha eleitoral. Então, eu acho que é besteira esse negócio de pré-campanha eleitoral. Os deputados e senadores armaram essa disputa secreta, que é praticamente secreta, para ser uma campanha eleitoral rápida e beneficiar quem está no poder, porque impede o aparecimento de novos candidatos. Então, quem está no poder ganha com essa campanha curta e essa proibição de se fazer campanha eleitoral. A campanha tem que ser permanente, o pedido de voto tem que ser permanente, mas nesse caso a lei impede e a punição deve sim ser severa, porque quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Pois é, vou pedir a opinião de quem já se candidatou, teve de respeitar a legislação eleitoral. São muitos itens que estão contidos nessa legislação e no final das contas acabou saindo vitorioso, né, deputado delegado Palombo? Que é preciso considerar em relação a esse episódio? Nós não estamos falando de um cidadão comum que pediu votos para um terceiro em uma rua da sua comunidade ou em um estabelecimento comercial com 6, 7, 8 pessoas, né? Estamos falando de um presidente da República em um evento para milhares de pessoas, com transmissão pela TV, pela internet, com aparato e estrutura sindical. O que é preciso levar em consideração? Por favor, deputado. Olha, eu assisti o pronunciamento do presidente ao vivo pela Jovem Pan e ali é claro e evidente uma antecipação de campanha. Não há o que se contestar isso. Agora a gente tem que ver, como o Beraldo mesmo falou, se a justiça eleitoral vai ser complacente com isso ou se vai chegar a impugnar a campanha dele. Mas, vindo do atual presidente, será mesmo que ele não fez isso de caso pensado, pensando numa impugnação do Boulos para que a Marta venha como candidata principal? Não sei, eu não duvido de nada vindo deste governo. Agora, que isso aí foi uma campanha antecipada, não tenha dúvida. Na pré-campanha, nós somos proibidos de pedir votos. Nós não podemos pedir votos. Então, eu tinha o máximo cautela possível, com medo de alguma pessoa me filmar ou falando alguma coisa errada. Eu falava para as pessoas quando eu ia em algum lugar para conversar com as pessoas, por favor, neste momento vocês não podem pedir voto para mim. Agora, se o presidente da República, numa disputa acirrada, salvo engano, o Boulos só está com 2% na frente do Ricardo Nunes, ele me faz uma campanha antecipada dessa, pedindo claramente votos, ele tem que ter uma punição exemplar. Pois é, deixa eu retomar com o Cristiano Beraldo, porque o Beraldo fez um paralelo e trouxe também os casos dos senadores Jorge Seife e Sérgio Moro. Agora, Beraldo, nos dois casos, eles estão sendo acusados de abuso de poder econômico, né? Eu vi algumas manifestações de juristas que entendem que, neste caso, do suposto pedido do presidente da República, votos para o pré-candidato Guilherme Boulos, também poderia ser configurado uma interpretação de cometimento de crime de abuso de poder econômico. Agora, queria só relembrar à nossa audiência a fala do presidente da República. Vou abrir aspas. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Tá claro, é um pedido explícito para que as pessoas votem no pré-candidato, o que é proibido pela legislação. Vou fazer um apelo, dizendo o presidente da República.
Cada pessoa que votou em Lula em 89, 94, 98, 2006, 2010 e 2022 tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Não há dúvidas em relação à maneira explícita como o presidente da República se dirigiu àquelas milhares de pessoas e tantas outras que acompanhavam pelas transmissões, pela TV e pelas plataformas digitais. Agora, Cristiano Beraldo, você acha que foi ingenuidade, um erro, foi mal assessorado talvez o presidente da República, ou pode haver um cálculo político em relação ao que ele disse ali naquele momento? Ô Caniato, na verdade a gente vai ouvir todas as justificativas possíveis. Fato concreto é que quem estava com o microfone na mão era alguém que desde a década de 70 faz isso da sua atividade. Pega o microfone, primeiro ia para cima de caminhão, fazer piquete, fazer greve. Depois, na década de 80, entrou para a política, passou pela Câmara, desenvolveu uma breve intimidade com o microfone da tribuna. Depois, candidato a presidente, fez inúmeras campanhas. E está aí, terceira vez eleito presidente da República. Como é que nós vamos assumir que foi ingenuidade, foi desatenção, foi um lapso, foi uma escorregadela do presidente da República? Esses argumentos, essas justificativas, elas simplesmente são inválidas. Inválidas. A gente precisa se lembrar que a legislação eleitoral, há muito tempo, já proibiu aquilo que se chamava de showmício. Vocês lembram, na época que os candidatos faziam palcos enormes, produziam mega shows, que os artistas sertanejo, artista pop, etc., eles iam se apresentar para pedir voto para o candidato, campanhas que custavam várias centenas de milhões de reais. E aí o que aconteceu? O Tribunal Superior Eleitoral e a Câmara dos Deputados fizeram um fim nisso, acabaram a reforma eleitoral, acabaram com esse esquema de fazer showmício, começaram a controlar gasto, não podia mais dar boné, não pode até hoje, dar boné, dar camiseta, dar nenhum benefício. E aí você olha o que aconteceu hoje. Quanto vocês acham que custa para montar um evento deste tamanho? Para trazer essas pessoas? Boa parte foi lá com um ônibus pago, devem ter ganho ali uma comida, um refrigerante, alguma coisa assim, picanha e cerveja, duvido, mas alguma coisa ganharam. Isso é completamente desproporcional ao que se pode gastar numa campanha para a prefeitura. Então é claro que houve uma vantagem com base na força financeira que vem no entorno do presidente da República. Isso representa uma competição desleal por parte de um candidato em detrimento aos demais. Então, de novo, faço um apelo aqui que a justiça seja implacável para dar o exemplo. Caso contrário, vai cair num descrédito difícil de recuperar. Pois é, agora, José Maria Trindade, é importante a gente relembrar a nossa audiência que os pré-candidatos e os partidos que participarão dessa disputa eleitoral aqui na capital paulista avisaram que irão à Justiça Eleitoral. Só que o MDB, que é o partido de Ricardo Nunes, prefeito que tentará a reeleição, também informou que vai pedir ao Ministério Público a abertura de inquérito para investigar valores gastos neste evento, incluindo gastos públicos, além do uso da estrutura sindical com o objetivo de promover candidatura. É um assunto que deve crescer e pode, inclusive, mexer com as peças nesse tabuleiro da pré-campanha aqui em São Paulo, né, Zé? O principal fiscal no processo eleitoral, na justiça eleitoral, é o adversário, né? E a própria justiça admite isso. Ela é sempre provocada por advogados do adversário do outro. É assim, é normal. A gente vê uma reação aí bastante forte de todos os adversários do Boulos. Recentemente, de anos para cá, nas últimas eleições, o que era antigamente a grande atenção do marqueteiro, o cara que fazia milagres ali,
A grande parte forte de uma candidatura é o corpo jurídico. Então, o comitê jurídico é muito importante e o diretor jurídico de uma disputa eleitoral, ele fica atento o tempo inteiro. Nesse caso aí, o MDB tem razão. Veja bem, se houve uma campanha eleitoral, esse ato de segurar a mão, pedir votos e tal, é ato de campanha eleitoral, não de pré-campanha eleitoral. Isso aí tem que ser declarado na campanha eleitoral para início de conversa, que é o mesmo debate do Sérgio Moro, sobre a declaração na campanha eleitoral dos gastos de Sérgio Moro, naquela história de filiação no Podemos e tal, e que a Justiça está julgando se isto interferiu ou não no pleito, né? Por outro lado, a Justiça foi se aprimorando e proibindo o uso de certos espaços públicos. O espaço público não é só o estatal, mas o frequentado por públicos, né, por vários públicos. Como, por exemplo, as igrejas, elas não podem ser usadas como campanha eleitoral. O púlpito é sagrado, não pode ser usado como campanha eleitoral. A lei proíbe. E a lei proíbe também investimentos de sindicatos e apoio de sindicatos a campanhas eleitorais. Então, se o MDB está certo, pode ser duas vertentes aí nesse julgamento, né? Uma é o pedido de votos durante a pré-campanha e outra é um ato de campanha eleitoral fora da época e bancado por um grupo de empresários, de sindicatos.